Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, eu não sei a que horas você está ouvindo isso. Mas para quem ficou na expectativa na semana passada da segunda parte do nosso papo com o André Oliveira, nesse momento, abre o seu terminal, pegue o seu café. Eu sou o Alex e esse é o Protocolo Hacker. Cara, eu queria te perguntar mais uma coisa. Eu queria te perguntar, como é que é aquela situação que tu perdeu quase 30 GB em arquivo? Eu não entendi direito. O que é aquilo? O que aconteceu, de Ah, fato? essa é muito boa, essa é uma história muito boa, né. Eu acho que todo hacker, ou programador, ele tem, aqueles momentos que ele, precisa parar um tempo para filosofar, né, e esse era o meu momento, né, o momento de eu sozinho no meu quarto escuro, precisava, bater um papo comigo mesmo, sabe, cara. E aí eu bati um papo comigo mesmo, assim, filosofei um pouco, assisti um pouco de vídeos que eu gosto de assistir e falei: "Cara, para finalizar essa noite eu preciso beber". Aí eu precisava beber um pouco, né, estava a fim de beber, ainda era menor de então não costumava sair muito, nem dirigir, nem essas coisas, né, então ia beber em casa mesmo. Aí fui lá na esquina, comprei uma bebida forte, comprei uma vodka, aí trouxe pra casa e falei: "Cara", abri o Debian, assim, aí fiquei todo inspirado, sabe. Sabe aquele momento que bate uma inspiração? Aí eu Sei peguei bem, e sei comecei a bem. beber em vez de café, uma vodka, enquanto codava um pouco. E aí fui codando, codando, aí enquanto eu codava e conversava com a galera nas minhas redes sociais, eu comecei a perceber que algumas palavras eu já não estava lembrando de ter escrito, sabe. Eu falei: "Cara, eu estou começando a ficar bêbado, e aí a parada tá começando a ficar legal". E aí eu comecei a curtir demais, sabe. Aí eu comecei a codar, assim, igual um louco, de repente eu descobri que nada mais executava, né, os scripts que eu rodava, ele só dava ruim, ele não executava mais corretamente. Aí eu falei: "Caraca, cara, por que não?" Aí eu falei: "Não, já bebi o suficiente, realmente já tô no limite já". Aí, guardei a vodka e tudo mais, e aí já estava cambaleando, cara, já estava trupicando pelos cantos e tal. E aí eu falei: "Cara, eu tô muito bêbado". E aí eu fiz várias coisas, assim, que eu não me lembro, sabe. Teve, quando eu acordei de manhã, estava super bagunçada a casa, eu fiz coisas que eu não me lembro mesmo, como comer bastante coisa na geladeira e derrubar bastante coisa no chão, né. Quebrei um copo, cara, não lembro como é que eu quebrei esse copo, mas São quebrei coisas um, da tinha só vida, o são vidro. coisas da vida. São coisas da vida, cara, que Não adianta. acontecem. E aí, quando eu acordei, cara, eu vi toda essa bagunça, tomei meu banho, e aí finalmente, cara, cheguei no meu momento sozinho de ligar o computador, e naquele computador eu só usava aquele, só tinha aquele um notebook meio velho que eu tinha, e, cara, eu não tinha mais sistema operacional. Eu liguei o computador e ele falou: "Cara, você não tem sistema operacional". Eu falei: "Não é possível, cara, eu tenho meu sistema operacional, era pra estar Como aqui". assim não tem sistema operacional? Exatamente, como assim não tem sistema operacional? Aí entrei, coloquei pluguei ele no device externo, né, pra tentar ver se eu conseguia pelo menos recuperar os dados lá de dentro. Eu fiz alguma coisa durante o meu estado de bêbado que eu quebrei o sistema operacional e por isso exatamente que eu terminei a noite não executando nada, porque o sistema operacional já estava quebrado, sabe, eu já Putz, tinha quebrado cara. ali. Só que ele estava executando porque ele não tinha desligado ainda. E Caraca, aí mano. exatamente. Aí eu percebi naquele momento que eu tinha fudido tudo, que não tinha como mais recuperar e eu perdi 30 gigas, assim, só de livros que eu tinha lá dentro, porque eu estava estudando hacking, estava entrando nessa área, então eu tinha baixado muitos livros para poder estudar bastante, sabe. Ah, E aí perdi toda essa gama de conteúdo que eu tinha lá e era muito bom, cara. Na época, esses livros eles eram voltados todos ao backtrack, né, que na época estava no uhum. auge ainda, não tinha surgido ainda o Kali Linux, e não é à toa mesmo que eu tenho a tatuagem do Backtrack ou do Kali Linux, você pode escolher um pra falar, eu tenho. Eu fiz ela em 2016, que foi quando eu decidi que, a minha vida como programador ia começar, né, então em 2016 minha vida como programador realmente começou. Antes disso, eu programo desde 2010, 11, mais ou menos por aí, mas eu não achava que isso ia virar um trampo, Uhum. sabe, eu achei que era só um hobby, e que ia ser um hobby pra sempre, que eu ia ter que trampar com outra coisa. Muita gente passa por esse mesmo pensamento, né. Exato. E aí, em 2016 eu consegui meu primeiro emprego, eu falei: "Cara, se isso dá dinheiro, eu vou viver di porque eu amo isso, é isso que eu amo". E onde que eu comecei, né, as minhas raízes, foi inteiramente por curiosidade em explorar o backtrack. E aí por isso eu tenho uma tatuagem dele sempre comigo, sabe, porque ele mudou
minha vida de verdade. Que massa, cara. Isso é muito legal. É muito legal mesmo. Primeiro, poder registrar essas coisas em si mesmo, né, saber coisas que mudaram a nossa vida. E também essa questão que tu comentou de ser um hobby. Eu acho que muita gente passa por esse mesmo pensamento, né, André? Muita gente tem esse pensamento de: "Pô, eu não sei o suficiente", ou então: "Ah, eu nunca vou conseguir sair disso". Cara, mercado tem, e tem muito mercado mesmo, só que precisa estudar, precisa ir a fundo, precisa se preparar o máximo possível, precisa estar preparado para as oportunidades. E é assim que se cresce como profissional, cara. Não tem como achar que amanhã eu vou fazer um curso hoje, amanhã eu já vou estar trabalhando, empregado e ganhando uma grana. Não, espera, vai com calma. Nem o André falou lá no início da nossa call. Baby steps, vai devagarinho, tranquilo, um Exatamente. passo por vez. Exatamente. Por exemplo, existem programadores, né, hoje que sabem programar todo tipo de código, mas não sabem testar, por exemplo, né, criar os Uhum, testes, né. Isso significa que nos baby steps dele, ele chegou até um ponto aonde ele, ou achou que não deveria estudar mais, ou ainda não chegou a estudar esse tipo de assunto, né. E isso é super normal, isso não significa que você não vai ter emprego, isso só significa que você não vai estar ganhando tanto quanto outros que já sabem fazer isso, né. Então, exato, você vai estar ganhando seu dinheiro, mas até onde está o seu conhecimento. E é o que eu acho muito massa da nossa área, né, que ela tem muito, você cresce o salário de acordo com o que você sabe. Quanto mais você souber, mais o seu salário vai aumentar, e isso é natural, sabe, porque a empresa precisa que o seu trabalho seja mais confiável, sabe. Então, não é a intenção da empresa manter você embaixo, porque manter você embaixo, causa, não que cause prejuízo, mas que vai ser um desperdício do domínio que você tem, entendeu. exato. Quando eles percebem que você tem um domínio muito maior, que você pode fazer muito mais, cara, às vezes eles ficam felizes. Isso não é sempre, não é uma parada que é 100% para todas as empresas, mas a maioria fica muito feliz de pagar mais para você, desde que você dê um retorno suficiente para a empresa. E isso é muito comum, é só não parar de estudar. Enquanto estiver trabalhando e estiver estudando, tenho certeza que todos vão dar lucro para a empresa, sabe. Porque existem aplicações que as pessoas criam, é simples às vezes, um crawler desse, por exemplo, que eu fiz, um tempo que o cara passa indo nos sites que ele já sabe onde é na deep web ou na própria surface web mesmo, porque muita gente não tem esse tipo de conhecimento. Não subestime o conhecimento que você tem. A empresa, ela quer que você, faça isso, entendeu. Então o muito legal da nossa área é às vezes ganhar até se divertindo, sabe, fazer o que você gosta, sabe. Com Eu acho isso certeza. muito massa. Isso para as 2 áreas, programação e hacking, sabe. Eu acho Sim, que as 2 estão muito ligadas, né, e que a gente tem que cada vez mais unir essas 2, porque quanto mais a gente unir, mais a gente vai tirar essa visão errada de que o hacker é um cracker, né, e a gente luta hoje em dia ainda para desfazer esse tipo de estereótipo, né. com certeza. E E é tão difícil de tirar esse estereótipo, né. é muito difícil, cara, é muito difícil. Desde que eu me entendo por gente, falar de hacker é falar de criminosos, sabe. E imaginam que a gente é criminoso mesmo e não somos, cara. Sim, sim. Cara, já recebi chamadas no empresas, onde eu estava, enfim, fazendo processo seletivo ou então me ofereceram vagas, e aí quando viram que tinha no meu perfil lá alguma coisa a respeito de hacking, os caras meio que recuaram, entendeu? Tipo assim: "Não, não, espera aí, então não vamos chamar esse cara aí". Pô, mas por quê? Uhum, Entende? Por quê? A gente tá querendo fazer um trabalho legal, a gente tá querendo ajudar vocês. exato, E a ética por trás disso é exato. importantíssima, ainda mais nesse momento que a gente está passando. Eu até citei no episódio passado a questão da LGPD e tu mesmo comentou antes também. Pô, cara, para que um momento mais interessante do que esse para se ser ético, se não o momento que a gente está vivendo agora, né? Então Isso é é verdade. importantíssimo a gente poder trabalhar em cima disso. E, pô, cara, é legal também frisar que as causas que a gente aborda até não é legal a gente falar isso de forma aberta, mas me perguntaram até esses dias se eu tenho medo de falar as coisas de forma aberta. Não, não tenho, não tenho mesmo. Não Também não tenho tenho medo. não. E as pessoas dizem: "Ah, mas espera aí, tu não tem medo mesmo de se expor?" Não, não tenho, não tenho. Porque eu acho que o único modo de a gente vencer a ignorância é através da informação, entendeu? É E, verdade. cara, pô, disseminar informação de forma aberta, pra que mais fácil? É aquela situação, até a gente comentou também esses dias, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então a gente dissemina o poder, mas a responsabilidade é com você. É Uhum. você que toma as atitudes com aquilo que você sabe, com aquilo que você entende, com aquilo que você faz. As responsabilidades são suas. Isso é pra qualquer área, né, é que a galera não aplica esse tipo de Exato. pensamento, né, mas é só aplicar, isso é pra qualquer área. Quando você é um médico, por exemplo, você tem um poder de
basicamente brincar com uma vida, sabe, não brincar do termo pejorativo de que você realmente vai brincar como se fosse um malabarismo, mas brincar eu digo, que o seu trabalho é tentar fazer com que o paciente sobreviva, né, e Sim, da sim. melhor forma possível, Uhum. né, e que bom, se não tiver ética nesse tipo de trabalho, poxa, o cara vai utilizar, maus materiais, o cara vai utilizar, coisas ruins que vai tornar ele um criminoso, né, porque se o cara usa um material que ele sabe que é ruim, ele teve estudo, ele estudou na faculdade durante muito tempo, ele sabe que aquele tipo de material tem que ser esterilizado e tudo mais, e utilizou ele não esterilizado, ele é um criminoso, ele tá fora da lei, sabe, ele colocou a vida de outra Exato. pessoa em risco. Então olha só, é só aplicar para TI também, a gente tem bastante conhecimento, muitas ferramentas que dominamos, sabemos como utilizar, e até quando não dominamos, a gente estuda o código, como já foi mostrado várias vezes, fazendo engenharia reversa, ou não, né, só indo mais ou menos ali, seguindo a lógica das partes, e a gente, né, tem que agir como ética, cara. A ética está em todos os trabalhos e que as pessoas têm que parar de achar que só porque a gente está ligado à TI e ao hacking, não tá utilizando de ética, até porque já criamos um termo, pra isso, né, um termo para pessoas que não utilizam de ética. Nós não nos chamamos desse termo exatamente para isso, para que não sejamos Exatamente. confundidos. E existe uma grande diferença, só que infelizmente também é aquela questão de não se pode fazer mais, não se tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Então, se as pessoas não querem entender aquilo, não tem o que fazer, né? A gente está explicando no dia a dia, a gente está mostrando no dia a dia como funciona a nossa área, como funciona, qual é o nosso intuito com isso. Eu acho que uma definição excelente para a gente falar sobre a nossa área é tentar transformar a internet em um lugar menos inseguro para se viver. Então, Exato. E num lugar muito melhor, né, inclusive vou falar uma parada aqui que eu já fiz, lá no passado, quando eu queria ser da dos Anonymous, né, quando eles explodiram quem há um tempo nunca? Quem atrás, né. nunca, né? Quem nunca quis participar, Quem né, quem nunca, nunca quem quis nunca? usar a máscara do V, né, Quem não é nunca? verdade? Até hoje, né, hoje em dia a galera não vê mais o V, vê agora o Mister Robot, né. É, Poxa, no futuro vai ter eu imagino que vai ter um grupo de ativistas também com essa logo, né, da F-Society, com e certeza, não tenho dúvidas, não tenho não tenho dúvidas mesmo, dúvidas. isso no futuro. Eu acredito até que já Mas tem alguma coisa por aí, mas, se pá já tem, a gente só não conhece ainda, né. exato. Não explodiu ainda igual os Anonymous. Mas, Exato. pois bem, na época, eu lembro até de ter feito um crawler, né, estilo do Google mesmo, que sai pesquisando em alguns sites, pesquisando por palavras keywords, né, que a gente chama, que são palavras-chaves, voltadas a descobrir sites que estejam na Surface e que sejam do termo de pedo, né. E aí eu derrubava esses sites, mandava um Solarius neles, dava DDoS neles, para que ninguém acessasse. Que doideira, cara. Tu fazia um monte de Sim, requisição cara, ao mesmo tempo e derrubava ele basicamente. exato. E isso lá em 2014, né, quando eles tinham bombado lá várias pessoas, e eu acho muito chato, sabe, as pessoas postar no status falando: "Nossa, como eu ajudei o Anonymous compartilhando no meu Twitter". Cara, isso não é ajudar, ajudar é fazer Parabéns, parte uau. do movimento, Nossa, sabe. parabéns, cara, você fez um excelente trabalho divulgando, tá de parabéns. Exatamente. Aí eu acho que o negócio é botar a mão na massa, e eu fiz a minha parte, sabe, eu sabia programar, sabia fazer crawler, e aí eu juntei o útil ao agradável, né, usei até a própria pesquisa do Google, na época não era bloqueado, hoje em dia é, Uhum. para a maioria dos Hoje crawlers, consegue. mas, né, antigamente não era, eu usei a do próprio Google lá, e pesquisava, cara, aí pesquisava os termos, né, as palavras, tinha até umas que eu me lembro muito bem, little girl principalmente, né, em português e em inglês no caso, né, principalmente essa palavra aparecia muito nesse tipo de site, Uhum. e aí, cara, DDoS neles na hora, cara, aí ficou cara, rodou esse script aí por uma semana, cara, e eu lembro que saiu um tempo depois que vários sites tinham sido derrubados, né, só que não disseram do quê. Aí eu fiquei na dúvida se era por minha causa e deles também, né, não só eu, Uhum. como eles também, mas eu fiquei na dúvida, mas assim, cara, deu bastante tipo aquele negócio de trabalho concluído, sabe. Fiquei muito feliz, muito, Missão animado, cumprida. mesmo não tendo exato, de missão cumprida, mesmo não tendo sido reconhecido, pessoalmente, e não tem problema, cara, o importante é como você tá consigo mesmo, sabe. O reconhecimento ele é só um título, sabe. Exatamente. É muito melhor estar de bem consigo mesmo. Eu gosto sempre de falar para as pessoas, né, André, o certo é o certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é o errado mesmo que todo mundo esteja refém daquilo. Então, cara, a melhor coisa que se tem a fazer é poder fazer a coisa certa, dentro daquilo que se acredita, obviamente,
e poder dormir, colocar a cabeça no travesseiro de noite ou de madrugada ou de manhã, quando cada um for dormir, e colocar Uhum. a cabeça no travesseiro de forma tranquila, saber: "Pô, eu fiz o que eu pude fazer, eu fiz a coisa certa dentro daquilo que eu acredito". E eu acho mais legal ainda frisar, né, que a gente tá em momentos diferentes, né. No passado, por exemplo, como eu disse, era muito você fazer um crawler do Google para pesquisar esse tipo de site, né. E hoje em dia eu não parei, cara, eu não paro, né. Recentemente teve um também que eu desmistifiquei, que foi um golpe que aconteceu no meu estado, lá Rondônia, né, foi especificamente para esse estado, foi alguém desse estado que quis dar esse tipo de golpe, que era o golpe dos 30 anos da Amazon, não sei se você chegou a ouvir falar, Ouvi né. sim. No mesmo dia que eu recebi, eu destrinchei o código, tem lá no meu Instagram, só visitar lá, tem lá golpe Amazon WhatsApp. Até postei depois alguns posts que fizeram sobre esse cara, sobre esse golpe, só que eles fizeram 4 dias depois, 5 dias depois, até uma semana na verdade. Se Uhum. eu não me engano o Tech Tudo fez 3 dias depois do que eu fiz a análise, né, mas eu já tinha feito a análise completa e ainda expus muito mais, né, ele só falou assim: "Olha, muito cuidado, não clica nesse link de 30 anos e tudo mais". No meu caso, eu entrei no código via curl e mostrei especificamente aonde está o vírus, né, e quando ele acontece. Que no caso ele acontecia quando você clicava no site, ele puxava da web um outro JavaScript externo para que ele utilize dessa forma, para que na análise do site não pareça que o site é phishing ou qualquer outro tipo, né, por isso que ele Uhum. pega o externo, puxa o JavaScript externo, e por que que ele faz isso, né? Ele faz isso porque na análise do site, se o código tiver lá, que leva ele para outro canto, e quando chegar nesse outro canto é um site com o nome Amazon, por exemplo, ele vai detectar que é um phishing, né. Uhum. E aí, nesse caso, o site bloquearia. Mas quando ele puxa um externo para redirecionar a pessoa, ele não faz isso. Então o que que acontecia? Você clicava no link, o link não tinha quase nada, ele só tinha esse JavaScript que eu te falei, que é puxar um JavaScript externo e redirecionar você para aquele link que está nesse código, que só tem uma linha nesse JavaScript externo, que é mandar você para o site de phishing. E Uhum. aí lá dentro desse site, quando você entrava já era o problema. Por quê? Ele já ia te permitir pedir várias permissões, principalmente de notificações, porque o vírus que ele queria instalar era do Baidu. E como a gente Puts. já sabe, o Baidu é um dos piores spammers que a gente conhece, cara. Eles adoram mandar spam e eles já têm alguns scripts pronto para mexer com as coisas dentro dos dispositivos, né. Ele Uhum. foi muito famoso no passado para web, e hoje ele está ficando famoso para celular. Tanto que quando você enviava o form, né, ele instalava por trás dos panos ali um trojan no seu celular, e esse trojan ia roubar a sua sessão do WhatsApp, e aí, entre aspas, ele clonava seu WhatsApp. Infelizmente não teve esses termos técnicos nos posts que as pessoas fizeram, né. Até gostaria, né, que eles tivessem dado uma olhada, pesquisado, alguém que tivesse resolvido e tal. Não precisava exatamente ser eu, mas se fosse eu ia ser massa, eu ficaria de todo prazer em falar para eles os termos técnicos, mas é muito legal. E aí, tem esse exemplo, né, e tem outros exemplos também que eu venho, tentando cada vez mais deixar a internet mais com melhor direitos pra gente, né, cara, com mais justa, essa é a palavra correta, né. Com certeza. Ainda assim, é um momento de grandes mudanças que está acontecendo, mas se a gente for parar para pensar, ainda está tão longe da gente conseguir chegar nesse objetivo, né. Se a gente for analisar o hoje, pelo menos, né, a falta de segurança em muitos momentos, em coisas cotidianas nossas, né. Pra ti, qual que é a melhor maneira de se proteger hoje, André? Assim, começando a partir acesso a sites, acesso a plataformas, utilização de redes pessoais e redes sociais também. Aí eu vou começar já falando das redes sociais, né. Eu acho muito massa as redes sociais e acho que ela tem uma funcionalidade, né, e a funcionalidade dela é compartilhar. Mas essa palavra ela tem que ser guardada com muito carinho, porque é a mesma palavra que outros sites usam para vender seus dados para terceiros, né, compartilhar informações, né. Então Uhum. o fato de você compartilhar informações tem que ter cuidado. Então a gente tem um exemplo, por exemplo, do embaixador, não lembro de onde exatamente, acho que se eu não me engano foi da Austrália, que ele postou no Instagram dele a passagem dele que ele ia viajar, né. E não Sim, tem sim, problema nenhum, sim, cara, as sim, pessoas sim. postam essas coisas, né, não tem problema. Lembrei. As pessoas postam, mas ele lá tinha um dado sensível, que era o booking reference, né, então a minha poxa, o cara conseguiu chegar, né, até o número do passaporte.
E logo ele que tem um passaporte tão privilegiado, né, por ser embaixador. É, Exatamente. então muito massa, né. Assim, isso é só uma parada sobre isso daí, o cara conseguiu chegar até o número dele e ele foi muito ético, tão ético que ele, primeiro ligou para os advogados. A primeira coisa que eu tinha feito era ligar para o cara e falar: "Fala mano, consegui teu dados dessa forma, mas fique tranquilo, não vou fazer nada, sou ético, a gente pode resolver tudo, fique suave, tudo tranquilo assim", mas no mínimo eu ia zoar um pouquinho. Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que isso é muito cara. É muito nós isso, cara, de poder pegar um dado sensível ali, primeiro dar uma zoadinha e aí depois dizer assim: "Ó, calma, calma, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, fica tranquilo, a gente não vai fazer nada com isso, só tô te mostrando o que que talvez possa acontecer a partir desse tipo de dado fragilizado que tu disponibiliza na internet", né. Exato. E aí, fora isso, né, de você prestar atenção no que você está compartilhando, né, por exemplo, sua localização. Poxa, você sabe qual é o trabalho de um espião? O espião, a funcionalidade dele é descobrir onde está a sua localização. Quando você fica postando a sua localização, para que espião? Você se Exatamente. espionou de certa forma, né? E Você se sabotou, né, não é isso? Fora as informações, a gente tem que estar sempre ligado, sabe? Sair dessa impressão de que a gente está sempre seguro. Não que você deva ser um maluco paranoico, não, não, não. Mas que você, de vez em quando, não custa nada, tá fazendo nada no domingão, pesquisar ali no site de vazamento de dados, poxa, será que o meu dado foi vazado? Não precisa pesquisar exatamente quantos dados foram vazados, mas algum foi vazado. As senhas já falaram aqui também, né, sobre como guardar uma quantidade de senhas, né? Existem vários tipos de password manager, né, que é gerenciadores de senhas, uhum. e inclusive vai minha recomendação para um específico que é o do Tails, que ele já vem instalado por padrão, que é o KeePassX. Eu acho muito da hora. No meu caso, eu desenvolvi o meu próprio, né? Eu tenho o meu próprio, mas para quem ainda não desenvolveu, dá para usar ele por enquanto não desenvolveu o próprio. Excelente recomendação, inclusive. Então, Mais um projeto, exatamente. Quanto mais um mais você projeto para se fazer. exatamente, mais um projeto aí, ó, que bacana. E não é difícil, não é difícil. Olha aí, excelente recomendação do André, pessoal, para quem quiser fazer o seu desenvolver o seu próprio password manager, olha aí, para que melhor. E você vai trabalhar com várias coisas com o Password Manager, né, que é o padrão, que é o crudezão, né, de criar sua conta, tá lá a sua senha e tal, e trabalhar com outras coisas, por exemplo, quando eu criei ele, ele só mostrava a conta e a senha, né, e aí eu tinha que clicar no show, e aí quando eu clicava no show ele mostrava a minha senha em texto plano, eu copiava ela e colava em outro site. Isso já melhorava que os keyloggers já não poderiam me pegar, né, só ia ver meu Ctrl C e meu Ctrl V, nada mais. Uhum. Aí hoje ele já mudou, hoje eu tenho um botão que eu clico, ele não tira a censura, né, que ele tem da senha e simplesmente copia, manda para o meu clipboard, então hoje ele funciona muito melhor. Tô começando a integrar ele também com alguns inputs, mas aí vou deixar para o futuro aí, a gente, fazer essas implementações, quem sabe até junto, fazendo umas lives aí, de vez em quando live codando também. Com Então eu certeza. acho bem massa aí fazer junto, principalmente com a galera aqui do TDI, né, poxa, senha é uma parada tão importante para nós, né, que temos contas em Essencial, essencial. vários lugares mesmo. É importante cara, a gente até conversou, sobre isso com o Lucas, quando a gente fez o primeiro episódio. Cara, a quanti as pessoas têm eu não posso dizer agora com base em alguma coisa, mas, pô, cara, durante a vida vai se armazenando dados, vai se armazenando teras e terabytes de dados, de enfim, de perfis, de senhas, de inúmeras contas criadas que às vezes as pessoas até esquecem com o passar do tempo, e aí, pô, aquilo ali fica rodando, fica rodando, fica rodando. Pra que melhor, né, cara, do que se proteger com um manager. Então, Exatamente. Fora que você ainda pode brincar um pouco com criptografia, né? Poxa, é muito legal aprender criptografia para criptografar sua senha, sua própria senha numa criptografia que você conhece, com as palavras que você está utilizando para manter ela segura. Fora a senha, né? Você pode estender esse conhecimento e colocar a criptografia em HDs, em pendrives externos, internos. Inclusive, o próprio Linux, né, vem com um instalado que é o Lux, que é uma criptografia tão forte uhum. que ainda não conseguiu ser quebrada, né, e ela é utilizada pelos militares, inclusive, de tão forte que ela é muito boa mesmo. E para quem não entende de criptografia, o que que tu recomenda, André? Começar o estudo por onde? Buscar informação onde? Como conseguir estudar isso mais a fundo e pelo menos se proteger um pouquinho mais? Cara, a criptografia tem vários lugares, e isso eu acho muito massa, porque você pode ir em vários lugares e começar já a aprender sobre criptografia. Desses lugares é o próprio livro
do Técnicas, né, que lá ele mostra como você codificar em uma criptografia, decodificar de uma criptografia, mesmo que você ainda não compreenda como criptografa, né, e aí caso você tenha essa vontade de aprender, lembrando, não é necessário aprender criptografia para criptografar, você só precisa aprender como criptografar. Se você quiser aprender sobre criptografia, tem vários algoritmos, isso livre na internet, no YouTube, você pode pesquisar em vários lugares, né, como funciona, cálculos de criptografia e tudo mais. Agora, para aprender como criptografar e como ficar master nisso, você pode tanto ler o livro do Técnicas, quanto no meu site também tem várias dicas de como criptografar vários tipos de devices, né? E aí, cara, você pode estender esse conhecimento a partir daí, né? Você pode ver o meu site como start para começar. Então você pega as palavras que tá lá como Lux, como eu acabei de falar, você pega as outras criptografias que eu utilizo no macOS, no Windows, as palavras que eu utilizo lá dentro também para criptografar o Android, o iPhone, e como se proteger, né, como, despermitir que aplicativos por padrão tenham acesso a tudo, por exemplo, tá tudo lá, cara, tem bastante coisa. Claro, não é só meu blog que tem sobre isso, né, tem vários outros, tem o Spread Privacy, por exemplo, que é do próprio DuckDuckGo, tem o ProtonMail Blogs, que é muito bom também. Inclusive, lá dentro tem um post que eu recomendo pra caramba, que é sobre backdoor dentro de criptografia. Muito massa esse post e você percebe muito como é a realidade hoje, por exemplo, do WhatsApp, né? Que inclusive o próprio Mark Zuckerberg, depois que saiu o vazamento de dados, descobriram que ele utilizava o Signal, que é um concorrente do Uhum. WhatsApp criptografado, né? Com uma Inclusive, cripto. altamente recomendado o aplicativo Signal para quem quiser. Exatamente. E fora isso, por último, assim, acho que vai minha última dica, pesquisa sobre PGP, que é GNU Privacy Gold, se eu não me engano, essa, terminologia. Você vai encontrar ela bastante dentro do Tails, se você está utilizando o Tails, mas caso não se sinta intimidado, pesquise por isso. GNU, ele remete ao Linux, né, ao código do Linux, e quando ele fala de privacy good, ele quer dizer que ele está te protegendo, né. E, cara, é muito massa ver como, você criptografa até mensagem mesmo normal, escrevendo, sei lá, a sua casa, por exemplo, você não quer que ninguém mais esteja no meio entre essa informação, né, de você mandar o endereço da sua casa para outra pessoa. Aí você criptografa com uma chave privada e outra pública, manda para a pessoa a sua pública e o único acesso que ela vai ter é de ver a mensagem. Quem enviou a mensagem, por qual IP saiu, isso nada disso, importa, né, porque a pessoa não tem a chave para descriptografar esse tipo de informação. A privada está com você, né, que é onde está esse tipo de informação. E é muito massa, e inclusive também utilizada por militares. Então, poxa, se os caras usam isso na guerra, quem dirá usar isso no dia a dia, né, melhor ainda. Mas e aí, nessa parte de criptografia, tu acredita que é melhor começar a estudar, por exemplo, criptografia simétrica, assimétrica? Começa por onde? O que que tu acha? Quem vai estudar criptografia? Ah, sim. Eu acho que vale a pena estudar as 2, né, e o motivo dela ser simétrica e assimétrica eu acho mais interessante do que escolher uma só, né, até porque quando você entender uma, aplica quase o mesmo conceito para outra. A diferença é que uma vai conseguir, fazer as 2 mãos, né, que é encriptar e desencriptar, e a outra só encripta. E essa é específica para muitas senhas, né, principalmente para salvar senha em banco de dados. Quando você recebe lá o e-mail que a sua senha está em texto plano, sempre duvide desse tipo de site, porque mesmo que ele esteja criptografado, ele está com a simétrica, né, que ele consegue desfazer o caminho, né, e descriptografar esse tipo de informação. E isso é, de certa forma, muito triste, não pode acontecer esse tipo de coisa, né. Aí entra a questão, por exemplo, do Wireshark também, da gente conseguir fazer uma análise ali de texto pleno, muitas vezes, com SYNAC, protocolos e, Exatamente. enfim, se vê uma quantidade exorbitante hoje em dia, né, cara? Uma facilidade enorme também de se conseguir descobrir senhas dentro de uma rede, ou até mesmo criando uma rede que vá conectar com aquela rede do atacante até o atacado, digamos assim, né? Exatamente, exatamente. André, me Oi, dá um minutinho só, por favor, que eu acho que sem estão batendo problema. na minha porta aqui. Vai lá, mano, sem problema. Só um instantinho, peraí. Come back, come back. Ô louco. Cara, não tinha ninguém lá, mas eu tenho certeza que alguém estava batendo na minha porta. Isso Inclusive, a é. luz do corredor estava ligada, então eu acho que alguém estava batendo lá mesmo. E vazou.
Mas É, foda-se, eu tem que não sempre me importo ficar muito. de olho nessas paradas aí, né, cara, que também é um tipo de vulnerabilidade, né, Ou se é, pra ou quem se não é. sabe, né, abrir a porta sempre é sempre bom checar quem tá do outro lado da porta, porque é um tipo de vulnerabilidade, né. Tem uma outra que as pessoas às vezes não pensam também, que é postar foto em viagem, e eu acho isso sempre muito legal, eu sempre cito isso muito e vejo pouca gente citando, né. Que é, poxa, você tá postando foto da sua viagem, acho isso muito legal, mas você pode postar foto a qualquer momento, né, inclusive quando não está na viagem, que é o melhor momento. Quando você está na viagem, a sua casa tá vulnerável, né, não tem ninguém em casa cuidando da sua casa, das suas coisas, né. Então, nesse momento é que mora o perigo. Exatamente. Ou se mora, inclusive, né. Cara, hoje em dia, existe uma facilidade tão grande. É por isso que eu gosto tanto da engenharia social, cara, porque eu acho que a gente consegue fazer uma análise em cima do comportamental das pessoas, com aquilo que elas estão fazendo, aquilo que elas estão curtindo, que elas estão consumindo, como eu disse antes, mas Uhum, principalmente a gente consegue obter dados, por exemplo, onde a pessoa tá, com que ela tá se relacionando, e até sem citar muitos detalhes, né, a gente estava fazendo um trabalho em cima de engenharia social, houve um caso aí de relação extraconjugal, uhum. e cara, é muito doido isso, porque de certa forma isso pode salvar talvez um relacionamento. Mas talvez a gente esteja infringindo regras ali também. E aí é onde a gente começa a pensar a questão da ética e onde a gente está inserindo o nosso conhecimento. Qual que é o Hum. nosso intuito com aquilo e qual que é o propósito em cima disso. Tem, por exemplo, muitas pessoas perguntam, né? Como é que eu hackeio o Instagram da minha namorada? Como é que eu hackeio o WhatsApp da minha namorada? É, tem muitas variáveis aí nesse Sabe? caminho, né. Dificilmente você vai hackear por uma vulnerabilidade do Instagram, né, é muito mais fácil Uhum. uma engenharia social, um phishing, mas tem muitos outros jeitos, cara, tem muitos outros jeitos muito mais massa que a galera às vezes não pensa, né. Tem, por exemplo, eu já vi gente colocar um produto em cima do celular que você consegue ver os últimos cliques, sabe, das pessoas. Se eu não me engano, acho Sim, tem sim. várias maneiras bem bacanas, assim, de você, E aí tu consegue, por eh exemplo, pegar as senhas com aquilo ali ou a quantidade de eh, cliques que tu e tem quando em a cima de pessoa é alguma sua coisa. namorada, mano, aí a facilidade porque, poxa, é só pedir pra olha só, um exemplo, né, de como hackear a namorada, digamos assim, né. A sua namorada usa o seu computador, poxa, isso daí já é faca e o queijo na mão, né, cara, bota o keylogger no seu computador, pô, cadê o seu código Python rodando um keylogger? Fácil, entendeu, tranquilo. Começando por aí. Eh exatamente, começa por aí. E assim vai, cara, você tem que fazer vários testes. Mas muitas vezes, cara, você não vai querer fazer isso, sabe, porque, você vai chegar no ponto exatamente que você falou e eu acho isso muito massa, né. A gente às vezes se pergunta quando chega num ponto: "Cara, eu tô agindo com ética, eu não tô, eu devo continuar, não devo, porque eu sinto que eu tô infringindo alguma coisa aqui", sabe. Um exemplo meu, quando eu estava explorando umas vulnerabilidades na Claro, né, a Claro se gaba um pouco de não ter os problemas que o Caixa tem, por exemplo, de expor muitos CPFs, né, via Google Docs ou Google Hacking, se você preferir. Só que eu encontrei, né, eu consegui encontrar uma dork que eu consigo, ainda tá lá inclusive, não posso falar dork exatamente por isso, mas com essa dork eu consigo tirar um PDF que tem muitos dados lá dentro e através desse PDF eu fiz uma análise das metadados desse PDF, eu peguei o nome completo do funcionário que editou esse PDF no caso, né, que criou, para o cliente isso, consultei esse cara, peguei vários dados dele, CPF, nome completo e principalmente o e-mail. E com o e-mail eu fiz novamente uma análise dos dados vazados e já estava lá sem texto plano para mim, sabe. Então aí eu me Olha aí. perguntei: será que eu continuo ou devo parar aqui?". No meu caso eu preferi parar, né, porque nesse caso eu poderia mexer com alguma coisa pessoal do cara, nem sei se ele ainda é funcionário da empresa, então pode ferir vários tipos de pilares aí, mas olha só, eu estava com a faca e o queijo na mão novamente, né. E aí chegou nesse ponto que você falou, né, que, a gente fica na dúvida: "Cara, eu fui ético, não fui? O que que será que, será que eu deveria ter chegado tão fundo, né? Tá certo chegar fundo assim? É isso mesmo que eu tenho que fazer para poder expor para o cara de segurança que tá vulnerável até esse nível? Ou então eu não posso chegar até esse nível só que daí o cara da segurança também não vai compreender como uma vulnerabilidade muito grave. Eu já reportei, por exemplo, vulnerabilidades sem fazer esse tipo de prova de conceito, né, de de explorar realmente de verdade, e a pessoa não deu atenção, sabe, falou como se fosse, vulnerabilidade boba, sabe. E aí
provei, né, com uma prova de conceito que usando várias tecnologias, no meu caso, utilizando, Google Docs para poder pesquisar o PDF, e no caso, para fazer a análise do metadado, eu usei que já vem instalado em qualquer, Unix, ou você pode estudar pelo apt, né, que é o ExifTool. Você você Excelente, espete É excelente, uma excelente. Inclusive, excelente, cara. para não acontecer esse tipo de coisa, o próprio Tails, que eu já venho falado, que é um sistema operacional focado em segurança e anonimato, ele tem um anonimizador de metadados, sabia disso? O nome dele se chama MAT. Caraca, mano, não sabia dessa. Uhum. O nome se chama MAT, se chama, Metadata Anonymizer Toolkit, né, que você coloca lá o seu arquivo, varre ele, aí ele vai te dizer: "Olha, tá mostrando isso, isso e isso". Quando você clica em clean, ele limpa tudo. Lembrando que metadados podem conter até, GPS, né, localização, em caso de câmeras. Câmeras gostam, adoram Adoro latitude e colocar. longitude. Nossa, Exato. é uma facilidade enorme, né, cara. Eu gosto de citar muito o Shodan, que o Shodan é uma excelente ferramenta para quem quiser buscar, por exemplo, informação aberta na internet. E, cara, Uhum. recentemente, fazendo uma análise, a gente estava fazendo uma varredura aqui na região, e a gente encontrou, tipo, empresas, muito comuns, inclusive aqui na região, com totalmente todos os dados expostos, inclusive até mesmo um provedor de internet, que eu não posso citar o nome, obviamente, mas um provedor de internet muito conhecido, com todos os dados expostos, cara, inclusive servidor de rede, tipo MikroTik, Cisco, totalmente aberto. Uma coisa é assim, a gente entende que, por exemplo, eu preciso de portas específicas abertas para eu poder rodar minha rede, rodar meu servidor, etc e tal. Outra coisa é eu deixar dados expostos dentro de portas específicas que não podem ser compartilhados de forma aberta. Então precisa se ter esse discernimento também, né. Ah, olha que legal, né, você falou do Shodan aí, inclusive, nessa análise que eu fiz para Claro, né, quando eu já tinha conseguido o nome completo do cara, eu fui tentar pegar algumas coisas do computador, e nesse metadados ainda tinha o IP, se eu não me engano, ou peguei o IP de outro eu peguei do vazamento, lembrei. Lá no vazamento tinha last IP, né, alguns sites guardam um exemplo é a Herb, pega seus dados e guarda lá o último IP que você utilizou para logar. Isso eles usam para fazer análise de fraude, tá, para quem não sabe, é para saber se seu IP não está vindo de outro país, que daí seria muito discrepante, né, outra pessoa em outro país logando na sua conta é esquisito, né. Ou se é. Mas voltando ao assunto, aí eu peguei esse IP e nenhum deles apareceu no Shodan, e eu fiquei extremamente chateado, porque o Shodan nunca tinha me decepcionado dessa forma, sabe. E aí, procurando, assim, cara, eu encontrei uma alternativa ao Shodan que eu vejo pouquíssimas pessoas comentando sobre. O nome dela é Zoomwire. Achei do caralho, cara, porque, assim, você pesquisa e ele traz até algumas informações a mais, cara. Ele trouxe até informação de câmera, o HTTPD da câmera, tá ligado? Então você pegava o IP ali que estava ali, né, e colocava na porta da câmera e você acessava a câmera ali daquele, não era a câmera do computador, mas era da rede do que o computador estava. Olha aí, mais uma Uhum. vulnerabilidade para a gente poder explorar, pessoal. Muito massa. Zoom Eye o nome, zoom e olhos. Para quem não sabe, o André, ele é o primeiro brasileiro a fazer a documentação do Rails 6, né, do Rails 6. É. É sim, eu sou tô muito por dentro da comunidade do Reis, né, como eu já falei, há um pouco tempo atrás eu, traduzi uma das páginas do Rails Guides e não é à toa, eu gosto muito de Rails, trabalho com Rails hoje principalmente, né, a minha main, mas eu programo em várias outras linguagens, mas ele é geralmente a main mesmo, a principal. E eu adoro essa ferramenta e sou muito early adopter, né, então ele vai lançando ferramentas, eu vou procurando compreender essas ferramentas o quanto antes, para deixar o código da maneira mais, Atual possível. não é legal chamar de atual, eu vou chamar de atual, não gosto muito de chamar de high level, porque não é a forma correta, mas faz parte da filosofia do Hub, manter as coisas, simples e elegantes, né, tanto que acho que até tem uma frase, se eu não me engano, acho que é do Jobs, que é "Think elegant", né, Uhum, que, ele se estendeu, sabe, ela veio para o Ruby, e ele tem muito essa vontade, sabe, de você pensar elegantemente e resolver as coisas da melhor forma possível, com menos código possível, e da forma que as pessoas entendam mais, com sabe. toda Muito certeza. massa. De forma muito clean, inclusive. E exato. E aí, não só documentação do Rails 6, né, eu já fiz documentação do Webpack integrando com o Rails 6, né, que o Webpack, cada vez mais o JavaScript tem vindo para dentro dos frameworks, né,
tanto que a gente já tem o Node aí como back-end de JavaScript, então o Rails também não saiu da moda, ele está trazendo cada vez mais o JavaScript para dentro dele, então eu fiz documentação de integração com Webpacker, de integração do Rails ali dentro da aplicação, sem ter que criar um outro projeto particular para o React, acoplar ele dentro do Rails, fiz documentação sobre isso também. Tem post meu dentro da empresa do Onibit Code, foi só um post que eu fiz por lá, eu não trabalho mais, na verdade eu nunca cheguei a trabalhar para eles, foi um post mais como, vontade mesmo de colocar o post, tão interessante dentro de uma comunidade maior, já que não há muitas pessoas que me seguem, então eu procurei, esse terceiro, né, de uma forma que chegasse a muito mais pessoas, sobre o Hotwire, que saiu há pouco tempo, é uma ferramenta muito atual que hoje ela vai ser default no Rails, né, mas que na época não era, e eu tinha me adiantado, né, e aprendido ela de acordo com a documentação, lendo também os posts do próprio criador do Ruby on Rails, que é o DHH, David, aí eu não sei falar, o nome dele é bem difícil mesmo, é Uhum. Hamson, várias coisas aí, mas DHH para os mais íntimos. E eu fiz documentação sobre esse Hotwire, de como implementar o Hotwire, de como utilizar e mexer, né, nos backgrounds dele ali, de como uma coisa que a galera está começando a aprender agora, né, e que eu já venho dominando há um tempo, é o WebSocket, né, que é utilizar bastante os recursos de cache, tanto do navegador quanto do servidor, para navegar e às vezes até calcular vários tipos de informação. Dessa forma você deixa a requisição muito mais rápida, né, e muito mais dinâmica, assim como nós gostamos em páginas React, né, aí a gente está trazendo isso para dentro do Rails, para uma forma que a página fique reativa da forma que a gente conhece, mas além de reativa, ela ainda está integrada com o back-end, ela não está fora como é hoje, né, uma aplicação em React rodando na Boa. frente e uma API lá atrás processando, né, Uhum. às vezes até demorando muito, né, e nesse caso não, é uma aplicação que está acoplada junto com o back-end, mas que ela parece ser separada por ser tão reativa, por ser tão rápida, né, essa integração. E um fato legal dessa documentação que eu fiz do Hotwire é que um tempo depois, na verdade, bastante tempo depois, começou a sair várias documentações, né, depois que, foi citado de que ele ia ser default no Rails. E eu achei isso muito legal, porque mesmo um mês depois saiu até documentação da própria Ombulabs, que é internacional, e mesmo assim não tinha a quantidade de informação que eu dei na documentação que eu fiz, né, falando como manusear o WebSocket até dentro dos modos do Rails, né. Para quem não sabe, é a camada do MVC, né, do Model View Controller, que ele conversa diretamente com o banco de dados. Então é onde se guarda os dados, é onde é mais importante os dados, né, e as views é a parte mais visual, né, então é a parte, entre aspas, menos importante no quesito processamento de dados, né, mas no quesito de visualização ela é a mais importante. E aí você conecta essas 2 pontes, cara, de uma maneira incrível com o WebSocket, cara, numa rapidez absurda. Que sensacional isso. É muito legal poder ter um dedinho lá dentro, André. É É é muito muito bom, né? massa, é muito massa, é uma sensação de vitória, assim, de que parece que o nosso trabalho, assim, sempre tá saindo com qualidade e eu prezo muito por isso, sabe, eu gosto muito da qualidade, os meus posts são todos escritos à mão, né, eu escrevo eles bem devagarzinho, testando tudo que eu faço, então se eu tenho um post sobre a instalação do Arch Linux, por exemplo, é a instalação que eu fiz no Arch Linux com o meu conhecimento de Linux desde 2010, trazendo até para hoje, né, tudo que eu aprendi durante esse tempo não é a primeira vez que eu instalo o Arch Linux, né, ele é um sistema operacional que eu gosto bastante, mas é a primeira vez que eu documento um guide completo de como instalar, criptografar, começar do zero, né, colocar até base de desenvolvimento lá dentro para você poder buildar os próprios pacotes, sabe. E até lá no próprio guide eu buildo alguns pacotes na mão para as pessoas aprenderem como é que builda pacote do zero, assim, sem precisar de terceiros para instalar. Para quem quer fazer acesso a essas informações, para quem quer continuar tendo esse acesso a esses guides aí, como é que faz? Cara, visita meu blog lá, oliveira-andré.dev, visita esse blog, tem bastante HTML, CSS, JavaScript nesse site. Não tá bonitão como eu esperava que tivesse, porque, assim, trabalhar, ser hacker e fazer várias outras coisas
acaba que, o tempo fica curto, né. Eu vivo reclamando que o dia tem 24 horas, tá me atrapalhando já. Com certeza. 24 horas acho que às vezes é pouquíssimo pra gente conseguir fazer tudo que tem que fazer, né. Exatamente. Aí eu tenho muita vontade de manter o site, assim, 100%, mas é que tem que encaixar dentro das prioridades, né. No momento ele funciona com alguns bugs, mas ele faz o que ele deve fazer, né, que é entregar o conteúdo com qualidade. Com certeza. E o Handbook Clean Code que tu comentou comigo antes? Ah, sim, bem lembrado. Assim, a gente sempre eu sempre faço esses posts, na verdade, sem muita vontade, não é vontade, é sem muita esperança de que o os grandes notem, né. A gente diz pessoas, assim, que passaram várias partes dos seus anos trabalhando e estudando para uma fonte específica, que é o caso, de escritores, né. Pessoas que escrevem livros, elas passam anos e anos estudando e juntando todo o conhecimento para tentar colocar dentro do livro. É por isso que livro é tão importante, né, é por isso que é tão Ou se é. importante para nossa sociedade ler mais, né, porque, o conteúdo ele não está resumido, ele tem que estar, descritivo, ele tem que estar verboso para você entender o core das coisas, né, o coração de como funciona. E aí, inclusive, eu vou citar um cara que, eu me esqueci o nome dele, mas o nome do vídeo dele é falando sobre, memória swap dentro do Ruby. Tem poucos vídeos sobre isso, você vai encontrar fácil esse cara. E ele fala que você só acha que as coisas são mágicas até entender como elas funcionam, né. No final nada é Uhum. mágica, tudo você tem que entender como funciona. Ou se é. Mas aí voltando ao assunto, eu faço vários estudos lá pelo meu Twitter, né, eu jogo vários links, assim, voltados a várias coisas, eu tenho estudo de todo tipo possível, tanto técnico quanto não técnico, né, eu tenho estudo, por exemplo, de quantidade de o que está muito comum, né, na área da programação, por exemplo, é a inclusão das mulheres, né, então lá eu tenho muitos links, por exemplo, de blogs sobre mulheres falando para mulheres devs para virem para a área de dev, sabe, e a área de hacking também, que também está dentro, Com certeza. várias comunidades como Rails Girls, PyLadies, essas comunidades são para trazer a mulher, não são só especificamente para as mulheres, né, a intenção desse tipo de comunidade é trazer mulheres para nossa área, né. Mas não tem só sobre isso, né. Excelente iniciativa, devo dizer, Exato. André. Parabéns, Muito de obrigado. verdade, verdade mesmo. Muito obrigado mesmo. E aí eu faço minha parte, né, eu compartilho esses links para manter lá, para que outras pessoas que visitem meu perfil, vejam esses links e se sintam interessadas, mulheres também, se sintam interessadas a clicar e tal. Mas eu também faço análise sobre quase tudo, assim, logo embaixo tem análise demográfica do IBGE, de quantidade de homens e mulheres que nascem, tem de livros que eu li, eh, tem de artigos também que eu acho muito interessante. E, cara, eu faço tudo isso, assim, sem muita esperança, mais na intenção de ajudar qualquer pessoa aleatória. Dizem que se você ajudar pelo menos uma pessoa, o dia já valeu a pena, não é? Com E toda acabou certeza. que um certo dia, um dos grandes me notou, né, o escritor do Handbook Clean Code, né, ou Código Limpo, se preferir, que é um livro muito bom, inclusive leiam, é muito bom para código limpo mesmo. E ele me segue no Twitter e eu sou muito feliz de poder falar isso hoje, né, que Isso o é cara me demais, segue. pô. Pô, demais mesmo. E grandes caras da área também me seguem, né, o próprio OnBitCode me segue no Instagram também, o Técnicas de Invasão me segue também. Verdade. Então eu tenho várias empresas que já me notaram aí e eu fico muito feliz, cara, de ter conseguido alcançar essa como é que é? Essa moral, né, dentro das Com certeza. comunidades, cara, é muito feliz mesmo, fico muito feliz, porque eu não esperava que fosse acontecer. Inclusive, o meu blog só existe por causa de um livro que se chama 14 Habits of Highly Productive Developers, que 14 hábitos de programadores altamente produtivos. Foi escrito pelo Zeno Rocha, ele é o criador do tema Drácula, eh Olha aí. Uhum. E ele tem um livro muito bom, pesquisando, falando com vários programadores, já que ele tem muita influência na comunidade por ter um tema muito conhecido por vários programadores, ele também tem acesso a falar com muitos programadores na Amazon, na Google, em empresas gigantescas, sabe? E empresas pequenas também, não significa que pessoas de empresas pequenas são ruins, mas sim que naturalmente pessoas da Amazon trabalham com uma quantidade exorbitante de dados, por exemplo, né? Com toda E certeza. de provavelmente tudo, né, criptografia, de tudo. E ele faz análise de que Ou se cada a Amazon armazena dados, ou se ou eles se, armazenam. né, ou se. Eita. Aí
em um desses hábitos é criar o próprio blog, né, mas para quê? Para fixar conteúdo. E ele nasceu com esse intuito, né, de fixar os meus conteúdos que eu faço sobre, por exemplo, spoofing de MAC address, que não existem muitas aplicações que fazem spoof de MAC address para você. Então eu fiz a minha própria, né, e tá lá como um artigo. Ele nasceu nesse intuito de apenas fixar conteúdos na minha cabeça, né? E acabou que eu acabei ajudando muita gente, cara. Muita gente chega no meu privado agradecendo. A da instalação do Arch Linux, cara, umas 4 pessoas já disseram: "Cara, eu utilizei o seu tutorial e foi o único que deu certo e tal. As dicas que você deu lá foi muito interessante". A galera tem curtido bastante o meu trabalho e eu tenho curtido bastante também poder fazer esse tipo de contribuição. Para quem ainda não entendeu, o André é o famoso do it yourself, que é o faça você mesmo. Se Exatamente. você não encontrou a solução que deseja ou se aquela solução que foi encontrada não é aquilo que você espera, faça você mesmo. É. Do it yourself. Ainda prefiro dizer build your own X. Aí no X, né, que é construa seu próprio X, né? No X você coloca qualquer coisa, construa seu próprio Discord, construa seu próprio Facebook, construa seu próprio storage de arquivos, próprio tudo, cara. Tudo que você meter a mão para fazer, mesmo que não vá muito para frente, mesmo que seja o mais simples possível, ainda já te deu a experiência de fazer, já te deu o gosto de fazer uma parada tão divertida, tão legal e que Exato. não só pode, como vai, com certeza, sem dúvida, te agregar muito no futuro para ser um ótimo desenvolvedor ou um ótimo hacker, porque você vai saber como funcionam algumas conexões, algumas tecnologias, e você já vai identificar em alguns sites, olha, essa ele usa essa tecnologia, isso vai diferenciar você daquela pessoa que acabou de sair do curso e acha que é o maior hacker da história, né? E que na verdade você tem que sair do curso com a mente de que em qualquer lugar há vulnerabilidade, né? O curso mostra algumas vulnerabilidades que existem, né? E que são comuns também. O que você tem que fazer é levar isso para todo lugar, sabe? Em alguns lugares vão ter Exato. vulnerabilidades simples e outros que vão ser extremamente difíceis. Você pode demorar dias para hackear ou para programar bots, essas coisas. E isso é super normal. E é legal a gente frisar também dentro desse fato, André, uma frase que eu gosto muito do Chorão, que é: "O impossível é só questão de opinião", né. Cara, leva isso pra vida de hacking, cara. Se você ainda não entendeu aquilo ali, se não conseguiu se embasar de fato ali, se ainda não conseguiu entender como as coisas funcionam ali no bit, vamos dizer assim, Uhum, vai a fundo, não é impossível, nada é impossível, cara, nada é impossível. Vai a fundo, tenta fazer tua própria aplicação, como o André mesmo fez, tenta fazer a tua própria encriptação de arquivos, tudo, absolutamente tudo. Então é legal a gente frisar e principalmente incentivar as pessoas a fazerem isso. Um outro ponto que também que eu queria conversar contigo, André, na verdade conversar não, mas parabenizar, essa disseminação de informação que tu tem de forma particular e também essa aproximação que tu tem com as pessoas de trazer, por exemplo, a comunidade feminina para dentro da área de tecnologia, de programação, porque infelizmente ainda a gente tem muito preconceito, infelizmente a gente ainda tem pouquíssimas mulheres que estão se inserindo na área. Claro, ainda bem que agora não, agora a gente tem um crescimento muito maior do que nos últimos anos, uhum. mas ainda é pouco se a gente for relacionar isso com, por exemplo, outros, enfim, né, não vamos citar nenhum exemplo aberto para não gerar nenhum termo errado aqui. É verdade. Mas isso é muito legal, cara, muito legal mesmo, poder trazer mais mulheres, poder trazer outros públicos, outras comunidades também, para conhecer e ver que é algo comum, cara, e que a gente tem que deixar o preconceito de lado para poder viver como um ser humano comum, né, cara. É verdade, isso é verdade. E, inclusive, eu sempre falo para todas as pessoas, né, o programador, ele não está remetido ao homem programador, né, ele está remetido a qualquer pessoa que se identifique como programador, entendeu? Não importa o que você faça, né, a gente tem que começar a separar as paradas, né, tipo assim, só homem pode ser programador, por quê? Não faz sentido esse tipo de análise, né, não tem dizendo no Exato. quesito programador ser homem, né, não faz sentido mesmo. A gente tem que começar a se livrar dessas na verdade não é nem preconceito que se fala, é um pré-conceito, porque é um Preconceito. conceito formado antes de compreender uma coisa da forma correta, né. Exato. E aí no caso é o que acontece, sabe, e que tem que parar de acontecer, fazer afirmações duvidosas em cima de fatos, né. Então, quando a gente fala de programador, é qualquer pessoa que se identifique com a área da programação. Então, seja você, de qualquer orientação sexual ou até de gêneros diferentes, né, Com gêneros ou certeza. sexos no caso. Com certeza.
É legal a gente citar isso das duas formas possíveis, porque também se tem um entendimento errado muitas vezes na questão de sexualidade, orientação, gênero e etc e tal. E é muito legal a gente poder, de forma geral, disseminar isso e mostrar como a nossa comunidade hacking trabalha de forma ética e sem preconceito, que eu acho que também é um dos pilares, assim, principais para poder se trabalhar na área, né, cara? Exatamente, exatamente. Até porque eu acho que, a comunidade de hacking, ela não tem preconceito, porque é uma comunidade de pessoas, geralmente inteligentes, né. E Exato. eu acho que o preconceito ele está exatamente nisso, né, na falta da informação. E a gente não, a gente tem bastante informação, né. Exato. É exatamente, esse o conceito da nossa área, né, sempre está voltado a ter mais informação, e aí você percebe que ter preconceitos, pré-conceitos dessa forma, é a coisa mais estúpida que existe, né. E como elucidar isso com uma palavra somente? Ignorância. Exatamente, Ponto. exatamente. Então não sejam ignorantes, tentem aprender o máximo possível, entender de forma ética algumas coisas. Não é só saber a parte direta do código, não é só saber a parte técnica do código, é saber também como funcionam as coisas por trás daquilo, quais são os pensamentos que levaram aquilo a acontecer, quais foram as metodologias que levaram aquilo a acontecer. Então analisar as coisas de forma muito aberta, analisar as coisas de forma sem preconceitos e principalmente sem esse pré-conceito, porque infelizmente é uma coisa que acontece de forma muito comum na sociedade, né? Mas a gente tem um longo caminho para trilhar ainda para conseguir chegar nesse ponto aí. E o importante é que a gente continue incentivando as pessoas a não fazerem e não continuarem cometendo esse tipo de erro, né? Exatamente. Então, André, para a gente poder finalizar o nosso papo, infelizmente, mas eu tenho certeza que agora, quando eu falei isso, as pessoas fizeram que nem no Jô Soares lá. Ah, que Ah, exatamente. pena! Exatamente. Mas, cara, eu acho muito legal, de verdade, esse papo que a gente bateu hoje foi muito legal, muito benéfico. Para mim foi muito benéfico, né? Eu aprendi muita coisa contigo aqui nesses breves momentos, que a gente quase fez 3 horas aqui. Eu queria pedir, então, André, para te deixar o teu contato, para quem quiser te conhecer, para quem quiser conhecer o teu trabalho, para quem quiser te procurar, quais são as tuas redes sociais, teus repositórios, onde encontrar os teus crawlers, principalmente também. O que tu quiser passar de informação para o pessoal te encontrar, fica à vontade. Fechou. Beleza, mando sim, vou mandar tudinho. E eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né, fico muito feliz. Espero que realmente todo mundo tenha aprendido pelo menos um pouquinho aqui com essa gama de conhecimento que eu tenho trazido. E não se tenham só aqui, né, como ele já falou, vai ter minhas redes sociais aí, então vocês podem entrar em contato, né, eu sempre estou respondendo assim que possível. O dia é um pouco corrido, como eu disse, 24 horas é meio pouco, mas sempre que eu posso estou respondendo, né. E não se preocupe com perguntas que vocês acham que é boba, ou pergunta que é besta, isso não existe, né, Não só existe. existe não existe, só existe, existe níveis de pergunta sim, mas eu estou disposto a responder todos os níveis do fácil, intermediário e difícil, e se eu não souber, estou disposto a pesquisar junto. Então, eu só espero que vocês aproveitem aí para entrar em contato, perguntar bastante coisa e a gente construir uma comunidade bem legal aí de bastante conhecimento. Com toda certeza. Para quem quiser conhecer um pouco mais do André, para quem quiser conhecer um pouco mais dos códigos dele, a gente vai deixar todos os links na descrição, a gente vai deixar todos os contatos disponíveis para quem quiser e tiver disponibilidade também, e quiser principalmente conhecer mais esse mundo que o André está inserido, que é essa parte de hacking ativo e principalmente de programação também, né? Para quem ainda não entendeu, ele não faz somente esse trabalho fixo dele de programador, mas ele tem um vasto conhecimento na parte da parte científica, digamos assim, das ferramentas, de como buscar vulnerabilidades. Ele de verdade, para quem ainda não entendeu, ele é um hacker de verdade. É assim que a gente se denomina, com esse tipo de conhecimento, com esse tipo de atitude, com esse tipo de posicionamento. É assim que se define um hacker de verdade. Não é simplesmente o cara que vai lá e posta alguma coisa no Twitter dizendo: "Eu tô ajudando o Anonymous aqui". Não, não é isso. Então se baseiem nesse tipo de informação, se baseiem nesse tipo de trajetória, se baseiem nesse tipo de conhecimento. É assim que a gente amadurece como profissional, como pessoa e principalmente como hacker ético também. A partir dessas informações, eu espero que todo mundo tenha curtido esse papo que a gente teve hoje. Eu
Fico agradecido a todo mundo que teve a paciência de ouvir a gente aqui, todo mundo que teve a disponibilidade de nos ouvir. Fiquem à disposição para mandar dúvidas, para mandar sugestões. A gente está de mente aberta para receber todo mundo e principalmente todos que ainda não conseguiram ter o seu norte definido, pode vir conversar com a gente também, que a gente manda aquele auxílio principal, a gente manda aquela ideia, pelo menos para ter uma reflexão de como seguir e como continuar nessa área de hack. É Beleza? isso aí. Recados finais, então. Quer deixar um recadinho final para a gente, André? Ah, um recadinho final? Acho que fica legal aí dizer, algumas hashtags, quem sabe, né, Com Keep certeza. Sitting, né, é uma hashtag que eu curto pra caramba, que é a Keep Sitting, né, o torrent, ele funciona na rede P2P, né, P2P, Uhum. que é peer to peer, e essa rede ela é descentralizada, e ela é muito importante para trafegar informações sem a necessidade de pessoas dizendo o que podemos ou não baixar, baixamos o que queremos, entendeu? Exato. Eh, então, a primeira parte que eu quero é que vocês entendam que essa comunidade é para isso, sabe, é para colocar, a informação, na mente do povo, sabe. Ninguém consegue ter todo o conhecimento do mundo, há muito conhecimento aí, então não tenha medo de compartilhar por seja qual for o seu meio, não tenha medo. O fato de você compartilhar, você está muito mais ajudando e se ajudando do que, se atrapalhando, né. Se você pode estar contribuindo para uma mente muito boa que pode no futuro ou não, né, fazer um bem para a humanidade, para você, ou seja o que for, né. Deixa os horizontes abertos, né, como eu sempre fiz, e olha só, né, o resultado que dá deixar os horizontes abertos, né. Uma trajetória dessa que recebe um convite para vir aqui na Técnicas de Invasão não é para qualquer um, né. Eu Pô, acho que massa, cara. que a outra é não parem de estudar jamais, né, não parem, Jamais. não jamais, não parem mesmo, de verdade. Vejo muita gente que estuda durante um tempo e depois diz que não é mais para a pessoa estudar. Cara, dá para você se organizar, bota no seu dia livros para sua leitura, bota, metas para fazer curso, sabe, faça curso, porque, assim, a vida vai passando, sabe, e quanto mais a gente consegue adquirir conhecimento, é muito melhor, sabe. É muito bom mesmo, de verdade, ter um vasto conhecimento. Eu mesmo tenho em várias outras áreas, fora hacking, eu sei algumas coisas sobre barman, por exemplo, eu Olha sei aí, cara. antes de ser programador, a vida não era fácil não, tá. Antes de ser Importante programador, eu citar, trabalhava em boate, cara. olha aí, cara, que doideira. É, sim, era barman em boate. E por último, sobre os preconceitos, cara, se libertem dos preconceitos. A caveira e a piratas, a caveira do rock and roll, todas essas têm o mesmo sentido, né, de que a gente não ter preconceito, que todo mundo, no final das contas, por dentro é o mesmo, né, nós somos, Exato. o esqueleto, né, no caso, e a caveira é uma parte do esqueleto, né, que você não identifica se a pessoa é homem, mulher, cis ou não, ou seja, como for aí qualquer identificação, qualquer adjetivo à pessoa, né, a gente não tem nós respeitamos todo mundo, né, é isso que eu quero dizer. Importantíssimo a gente frisar isso. O respeito é essencial para qualquer coisa, na verdade, né, André? Exatamente. É isso, galera. Sejam bons piratas, sejam éticos, sejam bons hackers e não deixem. Escutem esse podcast quando se sentirem desmotivados e se motivem a fazer as suas aplicações, a fazer as suas. eh, seus blogs, seus estudos. Começa um blog do zero, não tem problema. Começa da maneira mais simples. Pega um WordPress, pega um código simples e vai. Só vai. O melhor caminho é o início. Exatamente. O pontapé inicial é essencial para se desenvolver absolutamente qualquer habilidade na vida, né? Exatamente. Agradecemos novamente a todos que tiveram essa disponibilidade de nos ouvir, que ficaram contentes com o conteúdo que o André trouxe para a gente aqui. Procurem o André, tirem suas dúvidas e, principalmente, como o André disse, não continuem tendo os mesmos erros que a gente teve anteriormente. Abram a cabeça de vocês, principalmente continuem sempre estudando, porque é essencial para poder se desenvolver como pessoa e como profissional. Agradecemos mais uma vez, um forte abraço a todo mundo. Esse foi mais um episódio de Protocolo Hacker. Até a próxima.